Olá, galerinha. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a digestão nos animais, né? Nós temos duas formas de digestões: a digestão intracelular e a digestão extracelular. Mas o que quer dizer a digestão intra e a digestão extracelular? A digestão intracelular é aquela digestão que acontece dentro das células somente, tá? Então é aquela digestão em que eu tenho a ação de organelas citoplasmáticas. Qual é a organela citoplasmática que promove a digestão intracelular? É justamente os lisossomos, tá? Então, os lisossomos são organelas que vão realizar a quebra do alimento dentro da célula. Para esse alimento entrar dentro da célula, ele tem que ter um tamanho relativamente reduzido, né? Então, ela tem que ser uma substância microscópica para ele poder entrar na célula e realizar a digestão. A maioria dos seres vivos, a maioria dos animais, faz os dois tipos de digestão: a digestão intracelular e a digestão extracelular. Mas o que é a digestão extracelular, que eu ainda não expliquei? É a digestão que ocorre fora da célula. É aquela digestão em que acontece as quebras do material, ocorrem no tubo digestório, tá? Então, essa digestão é uma digestão extracelular. Tá? Ela ocorre no tubo digestório, é o processo de quebra do alimento. Lembrando que digestão é a quebra. É eu colocar esse material em pedaços tão pequenos que pode ser utilizado. Existe um grupo de animais, né, um filo pertencente de animais, que só apresenta a digestão intracelular. Esses animais são os mais primitivos e os mais simples são os poríferos. Então, justamente os poríferos são animais que só realizam digestão intracelular. Então, eles só fazem aquela digestão dentro da célula. Por causa disso, eles só se alimentam de material microscópico. Aquele material que pode ser capturado pelos flagelos, os coanócitos, pode ser levados para dentro da célula e digeridos. Então, eles vão se alimentar de bactérias, de algas, que são muito pequenas, ou de fragmentos, de restos, de resíduos de celulares muito pequenos que eles podem colocar para dentro justamente do seu material, do seu citoplasma. E lá dentro, por ações das enzimas digestórias dos lisossomos, esse material vai ser quebrado, vai ser triturado para poder ser usado por essas células e por outras, né? Lembra que tem um amebócito que vai levar esse material para todas as células do corpo desse ser vivo, que ele não forma tecido. Então ele é muito simples, então ele vai ter que levar de célula para célula isso daí. E nós temos a extracelular. Quem faz digestão extracelular também faz digestão intracelular. Então, a primeira estrutura de desenvolvimento de digestão que surgiu no mundo, né, nos seres mais primitivos, pertencentes principalmente ao reino Monera, é a digestão intracelular, tá? E aí ela se manteve por todos os outros seres vivos e eles também desenvolveram uma outra forma de digestão, que é a digestão extracelular. Quem tem a digestão extracelular? Todos os outros seres vivos. Seres vivos não. Todos os outros animais pertencentes ao reino animal, tá? Tem digestão intracelular e digestão extracelular. Lembrando, porífero só faz digestão intracelular. Todos os outros animais do reino animal, os dois, intra e extracelular, tá? Intracelular e extracelular. Alguma dúvida aí, gente? Então ficou bem simples. Vamos lá começar aqui sobre os quinidários, né? Então, depois dos poríferos, os animais mais primitivos, mais simples são os quinidários. Eles só têm uma única via, uma única entrada. Já começa a surgir um sistema digestório. É um sistema digestório ainda muito simples, só tem uma abertura, só tem uma entrada, né? Então nós dizemos que esse sistema digestório ele é incompleto, tá bom? É um sistema digestório incompleto e que essa única entrada
por convenção, ficou conhecida como boca, tá? Boca, tá ok? Então, essa boca, ela serve para entrar o alimento e também funciona como um ânus, para retirada, para saída dos dejetos, aquilo que não foi aproveitado, aquilo que não foi usado, sai também pela boca, ok? Então, quando tu quiseres, assim, meio que, vamos dizer assim, meio que xingar alguém, né? Aquela pessoa fala muita besteira, né? Popularmente chamado merda, aí que só fala merda, esse cara só fala merda. A gente pode chamar ele de quinidário. Sistema digestório incompleto e os resíduos, né, saem pela boca, tá bom? Então, lá dentro dessa câmara, né, dessa caixa digestória, dessa estrutura digestória, eu tenho a digestão extracelular. E aí eles vão apresentar células epiteliais digestivas. Essas células epiteliais digestivas, elas são flageladas. O que quer dizer isso? Elas apresentam um flagelo meio parecido com os coanócitos dos poríferos. E esses flagelos vão auxiliar no quê? Na absorção, na entrada desses alimentos da célula. Então, eles fazem a digestão extracelular, absorve esse material, entra na célula e vai fazer a digestão intracelular. Tá ok? Então, são as células epiteliais digestivas, o sistema digestório, da cavidade digestória dos quinidários. Digestão dos plateomínteos, né? Única abertura também. Só que a diferença desse cara é que a abertura não é a estrutura mais externa. O plateomínteo, ele é como se fosse um verme achatado. Olha, vou pegar essa agenda aqui, tá? Deixa eu botar aqui. Então, eu vou pegar essa agenda. Ele é um verme achatado. E aqui na estrutura posterior dele, aqui embaixo, ele sai um tubo no meio do corpo dele. Um tubozinho como se fosse esse pincel. Opa, caiu o pincel, deixa eu pegar outro aqui. Então, como se fosse um pincel. E aí eu tenho essa estrutura como a faringe e a entrada da faringe. O que a faringe vai fazer? Ele vai capturar, vai atrás de oxigênio. E aqui no meio eu tenho uma abertura bem aqui no meio assim da faringe, como essa estrutura, que é a boca. Então a faringe e a boca, elas estão interligadas e aqui ela vai sugar, puxar esse alimento. É um corte transversal, serve como boca, tá bom? E aí essa estrutura justamente dos plateomínteos, esses vermes achatados, né? Eles vão justamente boca mediana ventral. Então, lá no meio da estrutura, lá no meio do corpo deles, eles vão ter essa abertura na estrutura lá do tubo respiratório, que vai ser justamente a sua boca. Também só apresenta essa boca, né, como única estrutura de entrada e saída, por causa disso pertence ao grupo dos seres vivos que tem sistema digestório incompleto. Só boca, não tem ânus, tá? Intestino ramificado. Aí eles apresentam uma divisão em 3 grupos depois dessa boca, logo depois da faringe, né? Eu tenho um esôfagozinho, um esôfago não muito longo, e aí eu tenho uma divisão em 3 estruturas, 3 ramificações, onde essas estruturas terminam e não tem a saída. Então eles acabam ali. E aí também elas vão fazer digestão extracelular e intracelular, tá? Eles são capturados lá e fazem esse processo de digestão. Daí eles têm esse intestino ramificado para potencializar mais essa digestão. No caso dos quinidários, né, eles só têm uma estrutura digestiva única. Então fica mais difícil de quebrar esse nutriente. Então mais nutrientes são jogados fora. No caso dos plateomínteos, eu tenho esses 3 tubos digestórios para aumentar essa eficácia na digestão, para quebrar mais alimentos e absorver esses alimentos de forma mais eficaz. Nematelminto. Nematelminto foi o primeiro grupo já de apresentar um sistema digestório completo, com boca e ânus. O alimento entra por uma ponta do corpo e os dejetos saem pelo outro lado, tá? Então, eles são animais cilíndricos, nematelmintos, né? Vermes, formes cilíndricos, tá?
tubo digestório completo, né? Com a presença de uma estrutura reta. Esse tubo digestório é longo, reto, sem dobras, com material muito, muito, muito fino, tá? Uma coisa interessante aí. Eu vou ter um tubo digestório com uma única camada de células muito finas. E aí, quando eles vão quebrando e digerindo esse material passa facilmente por essas células, porque é só uma camadinha bem fininha de célula, só uma camada. E aí esse material vai sendo digerido, vai sendo passado por essas células e vai caindo no líquido na estrutura do pseudoceloma. Por quê? O que é o pseudoceloma? Relembrando, pseudoceloma é uma cavidade dentro do abdômen, corpo do ser vivo, que serve para acomodar os órgãos, principalmente o sistema digestório. Esse pseudoceloma, junto com esse líquido celomático, esse líquido que fica lá dentro, vai ser responsável por distribuir todo esse alimento digerido para todas as células do corpo do animal. Então, ele vai ter essa abertura, né? Ele vai ter essa passagem pelo sistema digestório, principalmente pelo intestino, muito fina, que aí digere, ele vai digerindo esse material devagar, esse material vai passando pelo intestino e vai caindo no pseudoceloma. Esse pseudoceloma tem um líquido que faz a distribuição desse material. Então, esse material digestório vai sendo distribuído por toda a célula no pseudoceloma. Por que ele é considerado pseudoceloma? Ele tem a cavidade, mas ele não tem um revestimento de célula. Então, esse revestimento de célula ausente facilita, é importante justamente para realizar essa distribuição desses nutrientes. Se ele tivesse esse revestimento de células no pseudoceloma, né, ele seria celomado verdadeiro, ia dificultar a passagem desse nutriente. Então, como esse líquido eles não têm sistema circulatório, então esse líquido celomado vai levar justamente todos esses nutrientes para cada célula, ele não pode ter essa barreira que é esse conjunto de células de revestimento. Então, esse conjunto de células de revestimento, ele caracteriza o pseudoceloma e serve para distribuir os nutrientes que foram digeridos pelo sistema digestório completo. Ele é o primeiro sistema digestório completo, Bowlkianos, na escala evolutiva. Esse daqui eu estou levando em consideração para explicar o processo da escala evolutiva. Anelídeos. Anelídeos foram os primeiros grupos de animais já com um sistema digestório um pouco mais complexo, digamos assim. Também apresentam Bowlkianos, sistema digestório completo, mas muito mais complexo. Eles apresentam um papo inicial, onde eles vão amolecer justamente a estrutura do alimento, tá? Eles vão ter uma moela com pequenas pedrinhas, muito pequenininhas, que ele é pequeno, né? O anelídeo são as minhocas, os principais representantes, e justamente essa moela vai fazer a trituração desse material. Eles têm, essa moela funciona como um estômago mecânico, né, para fazer essa trituração, e eles têm um intestino, o intestino deles já tem uma estrutura de dobras, né? O que é a dobra? Eu vou aumentar a área de superfície criando rugosidades. Então ele já tem uma estrutura de dobras intestinais simples, que é chamado de tiflossole, né? Então, esse tiflossole é justamente as dobras intestinais primitivas. Eles são os primeiros grupos de seres vivos a terem essas dobras intestinais, né? Para que essas dobras? Para que servem? Para absorver mais nutriente. Eles são mais eficazes na absorção de nutrientes por causa dessas dobras. Eles já apresentam um sistema circulatório fechado, então esse intestino absorve, a partir dessas dobras, esses nutrientes, lançam para o sistema circulatório e o sistema circulatório vai levar esses nutrientes para todas as células. Essas dobras fazem com que eles tenham uma absorção muito maior. Agora, coisa interessante, né? Papo moela. Vocês já devem ter ouvido falar nessas palavras. Aonde eu comentei sobre isso? Nas aves. Então, é uma estrutura similar, parecida.
têm a mesma função, amolecer, umedecer, triturar. Mas elas são muito distintivas, bem diferentes as características delas. Aqui são muito mais simples, pequenas e pouco desenvolvidas no anelídeo. Nas aves são muito maiores, bem desenvolvidas, bem estruturadas. Tá ok, gente? Espero que até os anelídeos tenham entendido tudinho. Valeu, obrigado.